torcida dos universitários? Com as palmas dos universitários que estão presentes hoje. Valendo R$10.000. Qual é a resposta certa? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje vai ser um pocket horror especial, porque a gente vai falar em primeira mão aí de um dos filmes que estarão no Fantaspoa. E o filme se chama Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do verão passado. Tem um filme com um título gigante assim também, com aquele Casey Affleck. É gigante o título, eu não lembro agora a porra do nome do filme, me fugiu, mas enfim. O assassinato de D.S. James pelo covarde Rob qualquer coisa. Ah, sim. Eu gosto de um que é Um pombo pousou num galho refletindo sobre a existência. Eu adoro o título desse filme. Ah, sei, Mas, como ele já falou, ele vai estar aí disponível no Fantaspoa entre os dias 9 e 18 de abril. Então, quando esse episódio sair, vocês ainda vão poder conferir ele. Mas só que a primeira versão desse filme com título pequeno saiu em 2001. E a versão que vai sair agora no festival foi um Redux, que o diretor Felipe Guerra desenvolveu, basicamente pegou todo o material bruto e fez quase que um filme do zero ali, né? Que ele tratou, digitalizou as coisas, deixou mais dinâmico, mudou a trilha sonora. E falando um pouco sobre ele, ele é um dos títulos mais populares do cinema independente brasileiro. Um filme amador que conta as desventuras de um grupo de jovens na Serra Gaúcha perseguidos por um psicopata mascarado. Para marcar o aniversário de 2 décadas do lançamento, o diretor Felipe Guerra reeditou completamente o filme, voltando ao material original para recuperar cenas inéditas e esquecidas há 20 anos. E, resumindo aí um pouco a história, eu ri bastante com o filme. Cara, eu achei muito engraçado. E assim, geralmente filme amador, eu não sei, mas eu não costumo me divertir muito quando eu assisto. Também não é comum eu assistir, sabe? Foi uma surpresa boa, resumindo, porque eu não sei o que eu tava esperando, na verdade. Pelo título, a gente vê que é uma sátira, né, aos filmes aí que marcaram uma época, né? Cada um ali, o Sexta-feira 13 foi mais antigo, né? Daí os outros ali foi a década de 90, né? Então, os filmes mais populares ali, que a galera gosta bastante, ele colocou no título e realmente ele tira sarro ali com eles. E o que eu mais achei engraçado foi aquele Jason voltando toda hora. Puta que pariu. Porque assim, não achei só engraçado ele voltando, mas cara, quando ele voltava, parecia um som muito engraçado. Parecia aqueles barulhos de grito, jump scare, sabe? Te assustava quando você abria um negócio no e-mail e vinha um treco na sua cara, assim. É muito aquilo, sabe? Aqueles sustos que a gente tomava na internet antigamente, assim. E eu achei muito engraçado isso, cara. Eu gostei desse filme. Uma coisa que eu gostei também dessas aparições do Jason é que mostrava cenas que a gente normalmente não vê no slasher. Porque, por exemplo, tem uma cena lá que ele vai e mata o menino por baixo da cama, né? E daí, normalmente, assim, em filmes, sei lá, americanos comuns de slasher, depois a próxima cena do assassino já ia ser ele em pé, todo imponente e tudo mais. Só que nesse filme, a gente vê ele saindo assim, todo meio troncho até, debaixo da cama, assim, todo errado. Foram esses detalhes que me fizeram rir horrores. Sim, cara. E eu gostei porque tem umas coisas que eu me identifiquei muito, assim, porque, sei lá, nas conversas, principalmente, dos personagens. Tem uma cena que tá, ó, um dos sobreviventes, na verdade, o único que sobreviveu, né? Sobreviveu a menina e mais um menino, né? Esse que sobreviveu, ele tá na casa dele, bem no começo, assim, e ele começa a falar no telefone, né? Chama o outro da festa lá, o que tá convidando todo mundo pra ir na casa dele. Ele fala assim, vem aqui e tal, que a gente vai fazer uma festa. Aí ele falou, eu não sei, minha mãe quer que eu vá na missa com ela. Eu falei, caralho, velho, é muito isso que acontecia quando eu era adolescente, mano. Eu falava, putz, eu não sei se eu vou porque minha mãe quer que eu vá na missa. Tipo, falando... É isso, cara. E aí, quando eles estavam na casa do outro lá e acharam um CD da Shakira, assim, ficaram zoando um com a cara do outro, eu ri demais também. Eu gostei por esses elementos meio BR mesmo e pelas referências, porque, tipo, logo no início, quando começou com aquele rolê lá do Show do Milhão, eu falei, pronto, eu vou ter que ver esse filme até o fim, porque já me ganhou ali, nos 10 minutos iniciais. Pra falar bem a verdade, eu não gostei muito daquele começo. Eu comecei a gostar mais do filme depois. Eu gostei bastante do começo. Eu não sei, eu fiquei, putz, tá, vamos lá. Mas
Então, assim, depois que passou esse começo, eu comecei a ver que tinha muita coisa familiar nesse filme. Por ser, eu acho que brasileiro também, mas eu não sei, aquela casa que passa a festa, assim, é bem casa de adultos que deixam as crianças em casa, assim, sabe? Vão sair. Daí você vê que é uma casa de adulto, não é uma casa de jovem. E é muito aquelas casas mesmo que, provavelmente, quando eu era adolescente, eu fui em alguma festa numa casa assim, sabe? Sim. Porque aquilo me soou muito familiar, sei lá. E, assim, eu achei esse filme que deu um efeito mais legal de ver agora pela nostalgia. Completamente. Porque, nossa, deu uma coisa muito engraçada assistindo. Nostalgia mesmo, né? Porque, porra, velho, quem nunca passou pelo perrengue de ter que entrar na internet de escada e aquele Windows 95, né? Eu sei que tem gente que ouve a gente que é mais novo, mas eu sou... Quando esse filme dele foi lançado, eu tinha 11 anos, então era bem na fase ali que eu usava o ICQ no domingo pra conversar com os amigos. Que era mais barato. É. Eu tinha 6 anos quando esse filme saiu. E eu não peguei ali, por exemplo, a fase do ICQ, mas eu peguei já a fase da internet de escada e tal. Eu ainda cheguei a consumir VHS. Então, eu também sentia nostalgia. Embora, sei lá, de repente, geração Z aí que ouve a gente não vai estar muito ciente dessas coisas. Mas, e o formato acaba casando muito bem, primeiro porque ele foi filmado realmente naquela época com câmera VHS, né? É. Então é tudo muito autêntico. Acho que essa é uma palavra boa pra definir. É, o próprio filme, por ser que assim, ele é uma paródia, né, como eu falei, uma paródia barra homenagem aos clássicos, né, a gente vê ali várias referências, e eu não sei se dá pra usar a palavra, mas ele meio que emula as filmagens de filmes antigos também, né, por mais que ele tenha sido filmado numa VHS, que nem você falou, por exemplo, lá, Sexta-feira 13, é um filme mais antigo, que tem ali aquele efeito, que é hoje em dia, que é aesthetic, que fala... Vintage. Ele tem, né, esse efeito, assim, não proposital, né, mas por conta da câmera. Então, e esse filme também. E, sei lá, acaba dando toda a nostalgia que eu gosto. Parece que eu tava, sei lá, vendo um filme da Sessão da Tarde, sei lá. Não sei, de muito tempo atrás, assim. Que, tipo, o filme fez 20 anos, né? 20 anos agora. E eu acho que um grande peso do filme é justamente isso, porque a gente, que ao menos vivenciou uma parte aí desse período, a gente fica, não encantado, mas dá aquele calorzinho, assim, dentro do peito. Dá. Um bagulho que eu tava com medo, não é que eu tava com as expectativas muito baixas, mas eu tava com medo dele ser, entre aspas, muito politicamente incorreto, digamos assim, sabe? Porque é difícil quando a gente pega coisa assim de mais de 20 anos, não vai ter as mesmas discussões ou preocupações que a gente tem hoje em dia, né? Esse era um receio que eu tinha e de eu odiar o filme por isso. Ele não ia ter filtro, né? Mas eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele tem aqueles diálogos, tipo, super agressivos, né? E tem muita fala ali de filmes que a gente já viu, que chama lá sua puta, sua vadia, né? Que nem eles falam lá no começo. Mas é justamente satirizando essas coisas, né? Então, eu acho que acabou funcionando. Eu não senti nenhum tipo de peso nisso, assim, sabe? De, nossa, que merda. Tem muito filme que eu acho que, se bem que os mais atuais a gente pensa também que pode ser como crítica, né? Mas eu acho que esse foi só mesmo pra satirizar, né? Esses outros filmes mesmo. Então, tem essa questão também. Eu também não sei o quanto que isso foi decorrente dos cortes que o diretor fez atualmente, porque eu não vi a versão original, também não sei se é possível achá-lo. Mas no começo até eu fiquei meio preocupada, que aí estão chamando a menina de vadia porque ela tinha 2 namorados. Aí ela, quer saber? Mata esse filho da puta aí mesmo. Tá falando um monte de merda? Eu falei, interessante isso daqui. Talvez não vai ser tão problemático quanto eu achei que fosse, sabe? Entendi. Ele quase dá uma subvertidazinha nas coisas. Por mais que tenha como é que eu posso dizer? Aquele comportamento dos meninos ali, de hoje em dia, já não é uma coisa que a gente endosse muito, mas era natural pra aquela época e eu também não vou ficar aqui criticando um monte de coisa, sendo que, sei lá, era extremamente comum. Sim. Eu achei legal algumas mortes, achei criativa. Tipo, mano, aquele cara que morreu com uma torneira no pescoço. Eu achei mais engraçado. Que eu falei, caralho, mano. O cara matou o moleque e colocou uma torneirinha ali de
de plástico no pescoço dele. Aí eu gostei, achei engraçado. Tá até num pôster aqui que eu tô vendo, uma página aberta aqui do Fantaspo do festival, inclusive, tem essa torneirinha gigante, assim, marcante. Tem umas cenas, assim, engraçadas que ficaram na cabeça, tipo, quando a câmera bate na cara do assassino, assim, tá chegando parte 1 e bate, assim. Muito bom. Sim, sim. Muito bom. Uma coisa que eu acho que foi mais expectativa minha é que eu imaginei que ele fosse mesclar mais com as outras franquias, porque eu senti que Pânico teve um peso muito maior, né? Sim. Até pelo figurino do assassino. Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu não vejo esses outros slashers e tal, mas foi uma coisinha que pra mim ficou não faltando, mas eu tava esperando pelo título. Então, assim, no filme Entrei em Pânico ao saber que vocês fizeram na sexta-feira do verão passado. A parte do verão passado, que é aquela história do filme Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, eu não vi nada desse filme no que a gente assistiu agora, porque na história desse filme eles matam um cara e jogam o corpo dele na água, né? Só que o cara não morreu e daí ele acaba se vingando lá, né, dessas pessoas que supostamente mataram ele. Mas isso não tem no filme. Mas o Jason tem bastante referência, além do nome dele, né, do menino, tem aquela cena da cama lá que ele morre, que o menino tá na cama, daí o cara tá debaixo e dá uma facada nele, né? Só que no Sexta-feira 13 é no pescoço, ali é na barriga. Eu lembrei de uma da Hora do Pesadelo, que o Fred pega o menino por baixo na cama. É o primeiro, né, que é o Johnny Depp, né, que ele puxa pra dentro da cama, né? Também, eu tinha esquecido dessa. Eu tava pensando no segundo, que o menino tá meio que se preparando pra bater uma, e aí o Fred aparece de dentro da cama, assim, tipo, fica meio... Eu não lembro dessa. Eu senti ali essa referência da morte do Kevin Bacon, no Sexta-feira 13, pra resumir, e eu senti nessa a referência do Jason pelo fato dele, tipo, nunca morrer, tá ligado? Toda hora ele pega e volta. E aquelas cenas finais, cara, eu achei muito bom, porque deu uma agonia do caralho, né? Que era cada hora dava uma merda diferente. Tipo, vamos embora. Mas a chave tá com não sei quem. Aí tem que buscar a chave. Aí volta, o cara tá vivo. Aí aquele outro menino também se fode pra caralho e não morre nunca também. Aí os dois ficam se engafinhando lá e tem uma hora que a menina é super, super corajosa e vai pra cima do cara, daqui a pouco ela já não é mais e sai correndo. Não dá pra entender, de uma amiga, qual que é a sua? Vamos lá. Mas apesar dos apesares, eu até não achei a galera tão burra quanto normalmente são em alguns slashers. Eu achei eles despreparados e meio inocente, mas não burro. Eu achei a menina, às vezes, meio burra, mas os caras do filme, porra, é que assim, parece que eles morreram, foi uma surpresa muito maior, né? Eles não estavam esperando, né? Tipo assim, o cara já chegou e pá, matou. A menina ainda teve ali umas horas que ela viu que tava dando merda e conseguia fugir, ela ainda meio que conseguiu realmente se safar, mas algumas atitudes ali, eu vi que eles tentaram, né, satirizar, né, essas escolhas meio duvidosas que os personagens fazem quando estão em apuros. E eu senti no começo ali um pouquinho de um massacre da Serra Elétrica, né? Sim, Por conta, né, da Serra Elétrica, né, que o cara pega. E, cara, falando dos efeitos especiais, aquela cena que ele tá matando os caras, daí aparece bem de perto, assim, uma serra cortando alguma carne duvidosa, assim, muito, muito, muito trash, meu Deus do céu. Que, assim, filme trash desse estilo, assim, eu não costumo ver. Eu gosto de filme B, né, que fala, mas filme trash é mais difícil de eu ver. Eu não consumo tanto também, não. Até por problemáticas acerca de alguns, até, da preguiça. Mas eu gosto um pouco desses efeitos, assim, que, caralho, não tem como não rir, sabe? Exato, mas é que tem filme que vai pro lado mais tosco e acaba não sendo engraçado, sabe? Esse não foi o caso. Esse eu gostei porque eu me diverti com ele, sabe? Não foi uma coisa só, um monte de efeito mais baratos, né? Mais acessíveis, que acaba não tendo história, não tendo porra nenhuma, não tem nada que vai te entreter no filme. E no caso desse filme, não, sabe? A história é bem normal, né? Festa e adolescentes se reunindo numa festa e morrendo, mas o que acabou me chamando a atenção e fazendo eu gostar foi como as coisas foram acontecendo, alguns diálogos ali que eu me identifiquei, a própria casa em si, as coisas familiares ali, então eu gostei. No geral, acabou que foi muito engraçado, foi uma experiência bem divertida mesmo. Porque não eram só aquela utilização de efeito assim solto, tinha todo um clima que ambientava aquelas coisas e fazia a gente se divertir. Não é porque tava ridículo, no caso. Tinha emulado ali um clima cômico. Sim. E uma coisa, né, que ele contou aqui no release dele,
que o filme foi filmado com a ajuda de amigos e familiares e um orçamento de R$250. Porém, na época, isso era muito dinheiro, né? Porque o salário mínimo em 2001 era R$180. Então, realmente, é um dinheiro ali que não dá pra desembolsar assim, tipo, fazer aqui um filme aqui com salário mínimo. Não é sempre que dá, né? Então, isso foi bem legal. E é muito bacana essas coisas, porque ainda depois que o filme acaba, aparece ali, né, o making of, aí aparece depois escrito assim, faça seu próprio filme, é divertido e barato. Aí eu falei, cara, deve ser muito legal realmente fazer um filme próprio e deve ser muito divertido, porque filme de terror sempre tem umas cenas muito inusitadas, então deve ser muito engraçado filmar, né? Ainda mais quando é nesse ambiente de que todo mundo se conhece, digamos assim, porque eram amigos, era família, então não vai ter tensão de, eu tô aqui só fazendo um trabalho, um favor pra alguém. É, exato. Tinha a afetividade ali de todo mundo de querer fazer as coisas darem certo. Provavelmente a maioria deles deve ser fã de terror também, então deve ser extremamente divertido. Sim, cara, o jeito que aquela coleção ali é real mesmo, né? Porque é muito filme VHS, um filme de terror, muito aleatório ali. Eu fiquei com invejinha daquela coleção. Tinha até uns action figure ali. É, foi muito, muito doido tudo. Gostei. E outra coisa interessante é que esse filme saiu na mídia, né, na época. Ele saiu em jornais como Zero Hora, Folha de São Paulo, em revista de cinema. Teve também no Fantástico. Ele apareceu no Fantástico e no Caldeirão do Hulk, no horário do Nobre da Globo aí. Né? Legal, né? Interessante. Eu imagino o impacto que foi quando ele saiu, porque primeiro que hoje em dia o cinema nacional já não tem muita... Não dão muita atenção, não tem muito orçamento e tudo mais. Ainda mais no Sul, cara. No Sul. O filme aqui, eu sou do Paraná, né? Mas esse filme é do Rio Grande do Sul. Não é também não tem visibilidade. Geralmente é São Paulo e Rio de Janeiro, né? A visibilidade maior das coisas. Né? A produção, assim, acaba sendo mais focado nesses lugares. Aí eu até achei interessante, assim, porque eu achei bem aleatório. Nossa, os caras são do Rio Grande do Sul, que aleatório. Não imaginava, sabe? Eu pensei que deve ser de São Paulo, sei lá. Sei. Porque moro numa cidade mais excluída pra muitas coisas, pra muitos eventos, enfim. Então, eu achei legal. Eu não sei se eu tô induzida, mas eu acho que eu conheço assim, por nome, né? Não que eu tenha muita intimidade, mas muito produtora, assim, de filme que seja do Sul. E aí também do Sudeste. No Sul tem o Festival de Gramado, né? Que é um festival grande. Mas, realmente, se você for pensar, assim, em produções que são um pouco mais conhecidas, parece que tem um pouco mais de visibilidade São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. Aí eu fiquei pensando, caramba, o cara era do Rio Grande do Sul, mó aleatório, e fez um negócio maneiro. E eu acho que na época também, porque hoje em dia a slasher já tá, não batido, mas saiu do ápice, né? Só que começo dos anos 2000 ainda era uma coisa recente. Eu lembro que quando eu comecei a ver esses filmes foi 2005, metade da década ali, mais ou menos. E ainda tinha bastante sendo disponível pra alugar e tal. Então eu acho que o timing dele foi muito bom. Foi, nossa, isso ajudou demais, realmente. E eu fico curiosa porque a primeira versão do filme tinha 120 minutos, aí agora foi reduzido pra 1h20, eram 2 horas, né? Então, eu fico pensando, o que será que tinha naquela outra versão? Porque teve cena que só entrou nessa segunda versão, nesse Redux de agora de 2021, mas eu fiquei interessada. E tem o 2 também, que se eu não me engano, tá disponível no canal do diretor. Se eu achar de novo depois, eu coloco o link na descrição e te mando também. Olha só, tem o 2, interessante. Porque, né, Jason não morreu. Nossa, mas eu amei o fato do Jason se escrever com G-E-I-S-O-N. Porque eu nunca tinha associado que era o mesmo nome. Porque eu conheço Jason com G aqui no Brasil bastante. E eu conheço Jason com J-A, tipo, mas que eu vejo em filme gringo, né? Eu nunca tinha parado pra pensar que a sonoridade era a mesma, tipo, teoricamente é o mesmo nome com escrito diferente, sabe? Tá. E aí quando eu vi, tava com a legenda ativada e tal, aí eu vi a escrita e eu, olha só que coisa, me deu uma explosãozinha, assim. Mas eu gostei bastante. Na verdade, eu não conhecia, não sei se você conhecia ele antes do festival ou não. Não lembro, pelo menos. Eu também não conhecia, eu acho que quando eu comecei a entrar mais dentro do terror e conhecer mais cinema nacional, ele já tinha abaixado o hype dele, assim, porque, como a gente falou, ele fez bastante sucesso quando saiu, né? Mas acho que lá pra 2010, 15, já não tinha muita gente que lembrava ou comentava sobre. Então eu fiquei feliz de conhecer, eu fiquei feliz
feliz de ter essa nova versão aí atualizada. E eu espero que faça bastante sucesso no festival, que as pessoas conheçam. Sim. Ai, tomara, eu também espero. Eu não sei se você chegou a falar, não lembro agora, mas o Felipe Guerra, ele já vai fazer aí 30 anos que trabalha com filmes, né? Que ele é diretor e tal. Então, é um caminho longo aí, né? Guerreiro, Felipe Guerreiro, porque olha, não é fácil. Eu acho que eu vi até umas palestras, vi que teria de workshop, palestra, não lembro, com ele, de tipo, como sobreviver na indústria há 25 anos sem dinheiro, porque é sempre de baixo orçamento, né? Sim, cara, eu acho que o que ajuda muito são as pessoas em volta, né? Por exemplo, nesse caso que ele fez esse filme, né? Uhum. Que ele teve ajuda ali da família, dos amigos, né? Pra gravar e tal. Então eu acho que isso acaba sendo uma ajuda muito grande, né? Porque senão, né? Como é que você vai fazer o negócio, né? Se você não tem nem os atores ali pra improvisar. Uhum. E você tem que gostar bastante também pra não desistir depois de tanto tempo. Sim, com certeza. Eu acho que nada melhor do que ver filme de terror de pessoas apaixonadas pelo terror, então. Sim, eu admiro demais isso, porque como é muito difícil, o que nem você falou, tem que gostar muito pra não desanimar, né? Mas é bacana esse filme, muito interessante. Eu fiquei um pouco com medo de não gostar por eu não consumir tanto trash, assim, e alguns eu não me agradar muito por conta aí de ser só tosco e não ter mais nada, sabe? Uhum. Às vezes também é o estilo de humor que eu acabo não me identificando, né? Mas nesse filme eu me identifiquei bastante com o humor dele. O final, principalmente. E eu gostei também dessa trilha sonora nova, porque coincidentemente, no dia que eu assisti o filme, 2 das músicas que estavam no filme eu tinha ouvido no mesmo dia. Sério? Aí eu fiquei, caralho, meu gosto musical tá tão antigo assim, ou que porra que é, assim? Tudo ali que acontecia me dava uma nostalgia muito grande, cara. Tipo, um efeito muito bom, assim. Que bom que ele saiu agora, de novo. Porque, olha, a trilha sonora é muito boa. E quando um daqueles meninos vai pra outra festa depois, aí ele tá numa baladinha. Eu falei, caramba, olha essa baladinha, mano. Eu ia nessas porra quando eu era adolescente. Mano. Que saudade. Aquelas baladinhas bem toscas, assim, né? Tipo, matinê. É, eu lembro das matinê que eu ia na adolescência. Né? Você não vai nem virar madrugada no lugar. Você só vai 5 horas da tarde pra voltar às 10. Não vendia nem álcool. É muito isso. Pseudo balada. Mas enfim. Foi gostoso assistir, foi divertido. E é isso então. Não esqueçam de conferir. Até porque é difícil passar percebido, porque o título é muito longo. Eu entrei em pânico ao saber o que vocês fizeram na sexta-feira 3 do verão passado. Então, deem essa força aí pelo trabalho até do diretor de ter remontado o filme inteiro, ter tentado atualizar ele aí e pela nostalgia mesmo, porque é muito bom. Sim. Se você foi uma criança nos anos 90, você com certeza vai se identificar com esse filme. Porque você já vai ter sido um adolescente nessa época aí, então você vai gostar. E esse filme tá na tua lista lá que você fez, né? Na lista de filmes de terror do Fantaspoa. Isso, tá. Porque eu tava lendo lá aquela lista e eu vi esse filme e me chamou a atenção. Eu falei, nossa, esse é um dos que eu vou ver, com certeza. A gente deixa a lista aí também pra quem não viu ela ainda e pra ver o que dá pra conferir aí no festival, porque vai ter muita coisa interessante. Vai, eu vou tentar ver vários. Tomara que eu consiga ver a maioria. E até o próximo episódio, então, galera. Tchau, galera. Até o próximo e aproveitem o Fantaspoa, evento gratuito aí online. Só alegria pros fãs de terror. E é isso. Tchau, tchau. Tchau!